prazer, um privilégio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande estar aqui com os irmãos. Peço que os irmãos estejam em oração, porque no começo desse ano foi quando a irmã Rose me convidou pela primeira vez para poder estar compartilhando, né, o que eu vou compartilhar, começar a compartilhar com os irmãos hoje. E desde então muita coisa aconteceu. Atualmente eu estou no Ministério de Apoio à Igreja, que é a editora dos Pioneiros, a editora que produz aqueles livros como O Grande Movimento Adventista, Estudo em Educação Cristã, e vários outros livros dos pioneiros. Eu confesso que a mensagem que eu vou começar a compartilhar com os irmãos hoje é uma mensagem que começou a me ser dada através de um sonho que eu tive no começo do ano passado. Só que eu confesso que eu, em vários momentos, fui bem relutante em compartilhar essa mensagem, por receio, muito receio. Mas, interessantemente, algumas semanas atrás eu participei de um evento dos Ministérios de Apoio da Igreja a nível mundial, que é o OCI. E lá tiveram vários apelos, né, missionários, e eu senti Deus fortemente falando ao meu coração que eu deveria compartilhar essa mensagem, que eu não deveria reter essa mensagem, né, que eu deveria confiar nele. E eu saí de lá convicto de que é isso que eu deveria fazer. E pela graça de Deus eu procuraria fazer isso. Só que na volta desse evento que aconteceu lá no sul do Brasil, e a editora funciona aqui no Mato Grosso do Sul, na volta, quando a gente estava indo ali para Engenheiro Coelho, em São Paulo, né, onde a gente iria passar a noite para seguir viagem no dia seguinte, eu, inclusive, acabei sofrendo um acidente de carro. Pela primeira vez, nunca tinha sofrido um acidente de carro. Uma carreta, um caminhão fechou a gente do nada, numa pista rápida, e o carro capotou, assim, muitas e muitas vezes. E foi realmente um milagre de Deus a gente ter sobrevivido. E todos os 5 que estavam no carro, ou melhor, na verdade 6, porque uma mulher que estava no carro estava grávida, e tanto ela quanto o bebê sobreviveram, graças a Deus. Então, eu acredito que não só eu, mas várias pessoas no carro, se não todas, voltaram de lá com aquela chama, sabe, de trabalhar para Deus. E naquele acidente, pelo menos na minha experiência pessoal, eu pude ver que há um grande conflito de fato. Satanás não está brincando e Deus muito menos. Então, eu peço que os irmãos estejam em oração por mim, durante esses momentos que a gente vai estar aqui juntos, para que eu não fale nada de mim mesmo, mas que somente a vontade e os pensamentos de Deus sejam manifestos aqui. Eu gostaria de saber, antes da gente começar propriamente dito, até que horas, mais ou menos, a gente poderia ficar para poder saber mais ou menos o ritmo, assim, né, que as coisas podem ir caminhando. Alguém saberia me informar até que horas, assim? Até umas 6h30. É umas 6h30, ou seja, tem uma hora, digamos assim, né? Ok. Então, antes da gente começar, eu gostaria de fazer mais uma oração rápida, pedindo a direção do Espírito Santo, se os irmãos não se importarem. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, graças te dou por mais um dia, porque isso é um sinal que a tua misericórdia está se renovando mais. E confiando nessa misericórdia, eu peço humildemente que envie o teu Santo Espírito para estar conosco, trabalhando em nosso coração e em nossa mente. Que ele possa falar através de mim e também para mim, pois, Pai, quanto eu preciso aprender. Mas que todos os corações aqui nessa chamada estejam abertos à tua voz, abertos aos teus ensinos, e que possamos ser ensinados e guiados por ti no dia de hoje, a fim de que as tuas palavras estejam escritas no nosso coração, de modo que não venhamos a pecar contra ti. Essas bênçãos eu peço
confiando nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós teremos, a princípio, 3 oportunidades de estarmos tratando dessa questão. E no dia de hoje, eu gostaria de relatar o sonho que eu tive. Todavia, o sonho não é o mais importante. O sonho, na verdade, eu tenho visto que é algum tipo de artifício que Deus está querendo usar para chamar a nossa atenção para algumas coisas que já estão espalhadas por toda a Bíblia, espírito de profecia, só que muitas vezes a gente passa por alto ou não se deu conta que está lá. Então, ainda que o plano seja contar o sonho hoje, eu vou contar ele de forma resumida e no final. No momento que eu tive o sonho, no começo do ano passado, eu fui impressionado a escrever esse sonho no formato de uma carta aberta, né? E essa carta aberta está no formato de PDF, que eu vou mandar para a irmã Rose, caso os irmãos queiram ler o relato do sonho, que ali eu dou vários detalhes, né? E ali eu escrevi com bastante calma e tal. Então, hoje eu vou contar meio que de forma resumida, mas lá, se por um acaso eu esqueci de algum detalhe assim, vai ter essa carta, esse arquivo PDF, com tudo escrito ali. Então, eu gostaria de começar, na verdade, pela Bíblia. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. O título dessa mensagem eu coloquei A Paz de Sião. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos é o de 1 Coríntios 2, a partir do verso 5. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus fazer saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, nos pensamentos que serão apresentados aqui, eu não gostaria que os irmãos, por algum motivo, confiassem em mim, mas que procurassem considerar os textos à luz de toda a revelação bíblica e em oração ao Senhor, para que o Espírito Santo possa impressionar os vossos corações, se o que eu digo é verdade ou se falo de mim mesmo. Então, eu gostaria que os irmãos tivessem essa postura. Agora, o próximo texto que eu gostaria de ler é o de Lucas 19, 41 a 44. Ele diz assim, Jesus aqui falando, né? Tratando de Jesus. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E por que eu estou lendo esse texto? Porque se o que eu vi no sonho é realmente verdade, como eu tenho acreditado que é, então algo parecido com isso vai acontecer com o nosso povo. Por que eu digo isso? Tem um texto do Espírito de Profecia que diz algo muito interessante. Enoque, o sétimo depois de Adão, sempre estava profetizando a vinda do Senhor. Este grande acontecimento lhe fora revelado em visão. Abel, embora morto, está sempre falando do sangue de Cristo, que unicamente pode tornar perfeitas nossas ofertas e dádivas.
A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nestes últimos dias. Moisés ainda está falando ali, ensinando a renúncia de si mesmo ao desejar ser riscado do livro da vida por causa de seus semelhantes, para que pudessem salvar-se. Davi está dirigindo a intercessão da igreja pela salvação de almas até os confins da terra. Os profetas ainda estão testemunhando dos sofrimentos de Cristo e da glória que se seguiria. Ali, todas as verdades acumuladas nos são apresentadas vigorosamente, para que possamos tirar proveito de seus ensinos. Estamos sob a influência do todo. Que pessoas nos convencer, tendo-nos sido concedida com herança toda esta rica luz, concentrando toda a influência do passado com a nova e crescente luz do presente, maior poder é dado a todos os que seguirem a luz. Sua fé aumentará e será posta em ação no tempo presente, suscitando uma energia e um favor intensamente ampliado. E pela confiança em Deus e seu poder de reabastecer o mundo e enviar a luz do sol da justiça até os confins da terra. Deus enriquecerá o mundo nestes últimos dias, proporcionalmente com o aumento da impiedade. Se o seu povo tão somente se apoderar do seu dom inestimável e ligar todos os seus interesses aos dele, não deve haver ídolos acariciados, e não precisamos temer o que virá, mas entregar o cuidado de nossa alma a Deus, como a nosso fiel Criador. Ele guardará aquilo que for entregue aos seus cuidados. Eu fiz questão de ler os parágrafos inteiros e os irmãos não acharem que eu estou tirando as coisas de contexto. Mas veja que diz claramente que a Bíblia, ou seja, toda a Bíblia, acumulou e juntou os seus todos para esta última geração. Então, todos os textos da Bíblia, de alguma forma, vai se aplicar à última geração. De alguma forma. Porque tem uma outra citação que ela fala que os profetas escreveram mais para os nossos dias, mais para a última geração do que para eles mesmos. Como se eles fossem tipos ou miniaturas de uma realidade que aconteceria de forma ampliada na última geração. Mas eu gostaria de, antes de começar a tratar de algo que pode parecer desagradável, assustador, que Deus enriquecerá o mundo nestes últimos dias, proporcionalmente com o aumento da impiedade. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A nossa preocupação deve ser, não deve haver ídolos acariciados. Desse modo, não precisamos temer o que virá. O que nós precisamos é entregar o cuidado da nossa alma a Deus. E podemos estar certos de que Ele guardará aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Mas ok, do que se trata? Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Isso daqui Jesus disse ao Israel literal. Deus havia, dentre todos os povos, escolhido aquele povo para ser o seu instrumento, para levar, para preparar um povo para a primeira vinda de Cristo. Para ser um instrumento que Deus utilizaria para levar a salvação a toda a terra. Todavia, eles se rebelaram. E Deus foi paciente e perdoava.
e dava outra chance. E eles se arrependiam e voltavam atrás. Se arrependiam e voltavam atrás. E continuaram nisso, e continuaram nisso. E chegou um momento que o Messias veio, a maior revelação da vontade de Deus, se manifestou entre eles. E por conta do orgulho, inclusive ontem no culto aqui nós estávamos lendo o Desejar de Todas as Nações, a parte que fala dos reis magos, né, dos magos vindo do Oriente, como que eles foram falar lá com os líderes no templo, e como que o orgulho dos líderes estava fazendo com que a porta que Deus estava abrindo para os gentios, a porta da salvação, os judeus, por conta do orgulho, por conta da arrogância, estavam fechando para si mesmos. Então, isso aconteceu com Israel literal. O Israel espiritual corre o mesmo risco. Corre o mesmo risco de, apesar de ter sido o povo escolhido de Deus, para preparar um povo para a segunda vinda de Cristo, apesar de ter recebido as revelações, de ter tido o dom profético, apesar de estar recebendo a paciência tão, meu Pai, tão imensurável de Deus, se nós continuarmos do jeito que nós estamos, miseráveis, pobres, cegos e mudos, e achando que de nada temos falta, o risco de acontecer conosco, o que aconteceu com a Jerusalém, literal, é real. Mas note, Deus não quer abandonar o seu povo. Por quê? Deus nunca abandona pessoas ou indivíduos até que eles o abandonem. Note que a porta da graça só se fechou para Israel como nação privilegiada, digamos assim, né? A oportunidade de Israel como nação privilegiada só terminou depois que eles crucificaram o Messias, depois que os mensageiros de Deus foram rejeitados e apedrejados. Ali foi a gota d'água. Então, só depois deles fazerem isso tudo, que eles abandonaram Deus de fato, é que Deus respeitou a escolha deles. Então, Deus nunca abandona pessoas ou indivíduos até que eles o abandonem. Né? A oposição externa não fará com que a fé do povo de Deus, que está guardando seus mandamentos, se esmoreça. A negligência em colocar a pureza e a verdade em prática, né, que entristecerá o Espírito de Deus e os enfraquecerá, porque Deus não está no meio deles para abençoar. E a gente vai ver nos próximos estudos, especialmente quando tratarmos ali da Odisseia, como que o Espírito Santo não está em Laodiceia, está entre Laodiceia. E a gente vai ver na Bíblia que a Bíblia traça essa diferença dos ministérios do Espírito Santo, diferentes etapas. A gente vai ver isso, se Deus quiser. Então, a corrupção interna trará as denúncias de Deus sobre este povo, como aconteceu com Jerusalém. Isso aqui, ó, é um manuscrito de Ellen White. Vocês podem ver aqui, ó, é naquela parte do aplicativo que tem os volumes condensados, né, das cartas e manuscritos. Não é o Manuscripts Release, é o outro, Letters and Manuscripts. Vocês podem só pesquisar essa referência aqui, sem essa parte do parágrafo, no aplicativo de Ellen White ou no site, que vocês encontram essa citação aqui, só que em inglês. Ó, que vozes suplicantes, que orações fervorosas sejam ouvidas, para que aqueles que pregam a outros não sejam náufragos. Meus irmãos, não sabemos o que está diante de nós. E nossa única segurança é seguir a luz do mundo. Deus trabalhará conosco e por nós, se os pecados que trouxeram sua ira sobre o velho mundo, ou seja, sobre o mundo antes do dilúvio, sobre Sodoma e Gomorra e sobre a antiga Jerusalém, não se tornarem o nosso crime. E qual que é a situação atual do povo de Deus? O que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que não mente? Será que nós estamos melhores do que Jerusalém? Será que nós estamos
melhores do que o povo de Deus na época de Cristo? O que está escrito? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o risco de acontecer algo semelhante ao que aconteceu com o povo de Deus lá no tempo de Cristo, lá no tempo dos apóstolos, é real? É bíblico? Sim, é bíblico. Laodiceia é a única igreja que não recebe elogio, só recebe repreensão. Por quê? Porque Deus só dá ao seu povo aquilo que ele precisa. O povo de Deus, no período da igreja de Laodiceia, está tão arrogante que Deus fazer algum elogio seria contribuir para a morte eterna dele. O melhor que Deus pode fazer, em sua misericórdia, é repreender. Por quê? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não, está tudo bem, tem uma coisinha ou outra assim que tem que ajustar e tal, mas está tudo bem, está tudo bem. Não, não está tudo bem. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego, nu. E a gente vai ver, em outro momento, como que essas palavras aqui estão fazendo referências a diferentes pontos da Bíblia que vão revelar em mais detalhes o que significa essa condição de fato. O que é um desgraçado na Bíblia? O que é um miserável? O que é um pobre? O que é um cego? O que é um nu na Bíblia? Mas eu gostaria de chamar a atenção hoje para esse ponto aqui. O risco de sermos vomitados é real, mas quem será vomitado? Será a igreja adventista, a instituição? Será o que vai ser vomitado? Satanás realizará seus milagres para enganar. Estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Irmãos, a mensagem que eu trago não é uma mensagem confortável. É um transe terrível, mas importa que tenha lugar. Ninguém senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho será encontrado com os leais e fiéis. Lembra que a mensagem da igreja da Odisseia termina falando que ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no seu trono. Então, ninguém senão os que venceram. Como que a gente vence? Pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Somente esses serão encontrados com os leais e fiéis. Sem mácula, nem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Peraí, sem engano em sua boca. Não é assim que é descrito 144 mil lá no Apocalipse? Então, depois da sacudidura, quando a palha for separada do trigo precioso, vai ficar um povo que é descrito como leal, fiel, sem mácula, nem ruga de pecado. Porque eles estarão lavados pelo sangue do Cordeiro e cobertos da justiça de Cristo. Eles não estarão andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Por conta deles serem irrepreensíveis diante do trono de Deus, não há engano em sua boca, como é descrito lá em Apocalipse 14. Então, é esse povo aqui que vai concluir a obra de Deus no mundo. Laodiceia pode até estar levando avante de alguma forma, digamos assim, né, a obra. Mas ela não vai concluir a obra. Porque não tem como. Não tem como. Não tem como você falar da verdade com lábios mentirosos. E se a sua vida não está em harmonia com a revelada vontade de Deus, então os teus lábios são mentirosos. Porque está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Então, não adianta a gente falar, temos que pregar as 3 mensagens angélicas e tal, enquanto nós não estamos vivendo, de fato, em plenitude, as 3 mensagens angélicas. É necessário um povo sem mácula, nem ruga de pecado, sem engano em sua boca, para de fato concluir essa obra. Jeremias 6 relata um juízo sobre o povo de Deus, que eu creio que traz luz sobre o que está pairando sobre o nosso povo. Está escrito assim: a formosa e delicada assemelhei a filha de Sião, mas contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos, e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós! Já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Lembra que o segundo Elias, João Batista, pregou: o machado está posto à árvore. Toda árvore que não produzir bons frutos será arrancada. E está profetizado um terceiro Elias. Logo, essa mensagem será proclamada de novo. Cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidades e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne assolação e terra não habitada. Lembra que a mensagem de Laodiceia fala? Repreendo e castigo a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Então, irmãos, isso sim se aplica ao nosso povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respingarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Por isso, estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E em Ezequiel 9, a gente não vai estudar Ezequiel 9 hoje, em outro momento, mas em Ezequiel 9, tratando do juízo vindo sobre o povo de Deus, relata que nesse período é quando acontece o selamento. E depois que o selamento acontece, são chamados os homens com armas destruidoras e é ordenado a ele: matai jovens, velhos e crianças, não poupais a ninguém. Então, todos esses textos estão entrelaçados, estão interligados. Ainda que nosso tempo hoje aqui não seja muito, eu convido os irmãos, nos seus estudos pessoais, considerarem esses textos e estudarem eles em oração. Se os irmãos quiserem, eu posso disponibilizar esse arquivo aqui com todos esses textos e os próximos também, para os irmãos estudarem. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz. Quando não há paz, porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham,
nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se, porque pensam, rico estou e de nada tenho falta. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Então, irmão, a solução para o nosso povo hoje não é nenhuma ideia nova, mirabolante, alguma coisa inédita. Não. São os caminhos antigos. Só ali nós encontraremos descanso para as nossas almas. E só essa questão de descanso para a alma daria um outro estudo para a gente. Mas nós não temos tempo. Não temos tempo. Então, mas eles dizem, não andaremos nele. Irmãos, que essa não seja a nossa resposta. Porque, lembre-se, a igreja vai parecer como prestes a cair. Mas a igreja não vai cair. O povo de Deus em si não vai cair. Mas os pecadores dentre eles é que serão tirados. Então, individualmente, nós podemos escolher se estaremos no povo de Deus nos últimos dias, nos derradeiros últimos dias, ou não. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estais atentos ao som da trombeta. Mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, e o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem um incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras remotas? Então, de que adianta, enquanto nós estamos com o coração todo cheio de sujeira, de maldade, a gente vir cultuar a Deus, apresentar uma música bem ensaiadinha, sabe? Fazer as igrejas com todo aquele aparato arquitetônico, tudo muito bonito e tal. De que adianta? De que adianta? Vossos holocaustos não me agradam. Não me são suaves os vossos sacrifícios. Não é suave a Deus a gente clamar, ó Senhor, perdoa os nossos pecados, confiamos no sangue de Cristo e tal, enquanto não há arrependimento real do pecado. Enquanto não houver arrependimento real, o perdão que nós pedimos por meio do sacrifício de Cristo, ou seja, os holocaustos, os sacrifícios, não serão suaves ao Senhor. Não serão. Portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, e o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se nossas mãos. Angústia nos tomou, e dores como as de parturiente. Irmãos, eu tive o sonho, mas quando eu tive o sonho e acordei, eu não sabia o que significava o sonho. Na verdade, eu só fui começar a entender melhor o que significava o sonho. Por que eu não entendia? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de buscar a significação do sonho e ficar falando isso para as pessoas. E as pessoas pensarem que eu estou, sei lá, inventando história, querendo chamar atenção para mim mesmo. Eu quero chamar atenção para mim mesmo. Então, eu tinha receio, pensava assim, né? Humanamente eu pensava, ok, o senhor me deu sonho. Eu relatei na forma de carta e divulguei assim até onde eu conhecia as pessoas. Eu não tenho muitos contatos, não sou conhecido. Mas as pessoas que eu conhecia assim, tal, eu mandei a carta para eles divulgarem e tal. Pensei assim, tive o sonho, relatei, tá aí. Se Deus levantar uma outra pessoa
interpretando o sonho, trazendo, sabe, complementando assim, eu pensava, serão duas pessoas que não se conhecem falando harmonicamente. Ou seja, vai ser uma evidência de que não é fulano ou ciclano que está inventando alguma fábula, mas é o espírito que está guiando. Aí eu fiquei assim, aí passou um mês, 2 meses, 3, 4. E quando foi ali por volta de... Foi no começo do ano, né? Por volta de fevereiro, quando eu tive o sonho. Meados de fevereiro. E aí, em agosto, foi quando a ficha caiu. Não tem tempo para contar a história, mas quando a ficha caiu, e eu orei ao Senhor e... Ok, Senhor, se essa é a tua vontade, então que o Senhor me mostre, que o Senhor me revele o que significa os sonhos, para que eu relate ao teu povo. E, irmãos, depois que eu fiz essa oração, foi incrível, como que era como se torrentes de luz viessem à minha mente. Muitos textos iam vir na minha mente, ou eu me deparando com várias citações e textos da Bíblia e tal, e era como se as coisas brilhassem nos textos assim e fossem se encaixando, né? E até hoje, na verdade, eu vou vendo que coisas que estavam no sonho que eu não entendi significado, elementos assim, já estavam na Bíblia. E eu ficava surpreso, tipo, de fato, não é possível eu ter inventado isso, porque eu não sabia, então não teria como meu cérebro imaginar algo que eu não sabia. E esse verso aqui, a angústia nos tomou e dores como de parturente, isso foi relatado no sonho, através da reação de uma mulher. Enfim, quando eu contar, os irmãos vão entender. Mas lembrem dessa parte aqui, quando eu estiver contando o sonho, eu acredito que eu vou lembrar de fazer essa referência. Então, outro verso. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há ao redor. Só esse verso aqui já daria para a gente caminhar para outros versos para entender o que significa esse não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho. Mas nós não temos tempo. Ó filho do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Então, esse é o apelo. Esse é o apelo do seu povo hoje. Cinge-te de saco. Por quê? Nós vivemos no dia antitípico da expiação. No dia antitípico da expiação, eles deveriam cessar dos seus trabalhos, cessar das suas próprias obras e se prostrar em contrição diante de Deus, em contrição diante do Senhor. Porque, de repente, virá o destruidor sobre nós. Ellen White, falando do dia do antitípico da expiação, ela fala que se o serviço que estava sendo realizado ali falhasse, aquilo significaria perdição para o povo de Israel. Então, era um momento muito solene. E esse é o momento no qual nós estamos vivendo. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes. Andam murmurando. São duros como bronze e ferro. Todos eles são corruptores. E, irmãos, essa palavra todos aqui não é exagero. Porque a parábola diz que todas as virgens dormiram. Todas. Todas. Aquela condição ali de Laodiceia não é para alguns da igreja, para a maioria da igreja, é para todos. Então, se por um acaso alguém aqui pensa que, não, mas aquele texto ali, graças a Deus que não se aplica a mim, se aplica para as outras pessoas. Se o irmão ou a irmã está pensando assim, significa que o irmão ou a irmã está justamente na condição que é descrita ali naquela mensagem. Acha que rico está e de nada tem falta, quando, na verdade, é miserável, pobre e cego. Então, o ponto aqui não é se alguns dormiram ou não dormiram, porque todos dormiram. Todos nós somos os mais rebeldes. Todos nós andamos murmurando. Como que eu sei disso? É muito simples. Olha para a sua vida. A sua vida é exatamente a vida que Cristo viveria se estivesse no seu lugar? Se não é, então você se enquadra ali.
Porque não tem meia obediência. Ou você obedece perfeitamente a Deus, ou você não está obedecendo. Se você transgride num ponto da lei, você é culpado por todos. Ou Cristo está vivendo em você, e não é mais você quem vive, e você anda pelo Espírito, agradando, fazendo a vontade de Deus, ou você não anda, ou você está pela carne. Não há um meio termo. Já o fole se queimou, ou seja, não há música. O chumbo se consumiu com o fogo. Em vão fundiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Tem um outro texto que fala mais especificamente da música. Esse daqui, esse fole, eu acredito que seja o fole que eles usavam para jogar ar, para poder fazer a fundição. Em todo caso, a situação é crítica. Olha isso, irmãos, que tristeza. Prata rejeitada lhe chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Mas, irmãos, se o Senhor quisesse nos rejeitar, ele não nos alertaria, ele não lamentaria, ele simplesmente rejeitaria. Mas ele diz: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa dos seus pecados e viva. Repreende e castigo a quem ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E, por fim, o último texto antes de eu contar o sonho, resumidamente, está escrito. Isso aqui é um texto de Ellen White comentando sobre o juízo lá de Ezequiel 9. E a gente vai ver em mais detalhes em outro momento. Mas olha isso daqui. Como essa mensagem é real. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Igual os líderes judeus na época de Cristo. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Esse negócio de cristão vivendo como os apóstolos, com aquele poder, com aquele fervor, não é assim mais. Como se a vida dos apóstolos, da igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, fosse um evento assim, anormal, sabe? Não, gente. Aquilo ali é a vida cristã no seu estado básico. Aquilo é a vida cristã de fato. Aquela é a norma, ou seja, o normal. Qualquer coisa abaixo disso é rebaixamento da norma. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. E dizem: o Senhor não fará bem nem mal. Ou seja, o Senhor não vai conceder, o Senhor não concede hoje para a gente aquele poder espiritual todo. Não, aquilo é coisa que ficou mais passado. E também falam: não fará nem bem nem mal. Ou seja, não fará bem, ou seja, o poder espiritual, e nem fará mal. Ou seja, não vai trazer juízo sobre o seu povo. Não vai acontecer isso. Isso é coisa que aconteceu lá no povo de Israel, dos judeus e tal. Hoje em dia não acontece isso. Não vai acontecer isso. É demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízos. Assim, paz e segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e crianças, todos perecerão juntos.
Isso daqui, gente, Testemunhos para a Igreja, volume 5. Isso daqui é a profetisa do Senhor falando no futuro, não no passado. Não que isso se aplicava ao povo de Israel lá no passado e acabou. Não. Isso aqui vai acontecer. É triste, é angustiante dizer, mas não pode deixar de ser dito. Para que, como alguém que está andando à beira do precipício, você diz, para, senão você vai morrer. A pessoa poderia pensar, eu estou andando aqui tranquilo da minha vida, fazendo minhas coisas, por que você está atrapalhando, me incomodando aqui? Irmãos, não é para incomodar os irmãos. É para que os irmãos tenham uma chance de se dar conta de onde estão, de onde nós estamos, o perigo que estamos correndo e como Deus não deseja isso para a gente. O que Ele deseja para a gente é manifestar através desse povo um poder espiritual tão elevado que deixará os anjos e os seres do mundo não cair, assustados, impressionados, pensando, como isso é possível? Como isso é possível? E a parte final dos momentos que nós estivermos estudando aqui, nós vamos ver um pouco do poder que Deus tem reservado para o seu povo nesses últimos dias. Isso também foi relatado no sonho. Então, sem mais delongas, eu vou contar o sonho para os irmãos. Como que foi o sonho? A cena era o seguinte. Estava eu em frente à igreja central do distrito onde eu morava. Essa igreja central tinha sido recentemente reconstruída. A igreja antiga havia sido posta abaixo, né, porque era uma igreja bem antiga. E eles construíram uma nova igreja, um novo edifício, uma nova estrutura ali naquele terreno. Eu estava ali em frente. E era dia. Eu não consigo dizer exatamente que hora do dia era. Mas não era começo da manhã, nem era finzinho da tarde. Era nesse meio período, assim, quando está em pleno dia, sabe? O céu estava bem azul, com poucas nuvens, assim, no céu. E o que estava acontecendo? A porta, o portão ali, né, pro pátio ali da igreja, estava aberto. E haviam diversas pessoas entrando e saindo da igreja, entrando e saindo do pátio. Tinha algumas pessoas que estavam na calçada. E tinha algumas pessoas ainda que estavam na rua ali, em frente à igreja. Na rua, em frente à igreja, havia um banco de madeira branco, semelhante a esses bancos que tem nessas igrejas simples. Tem aquele banquinho assim de madeira simples que as pessoas sentam. Só que esse banco, ele não tinha nem encosto. Era só um banquinho simples, mas aquele comprido que geralmente tem nas igrejas. E ele era branquinho, de madeira e branquinho. Ou seja, era um banco simples. Agora, uma coisa interessante é que tem a rua, aí tem a calçada que fica alinhada com a rua. E o prédio da igreja também estava alinhado assim. Você olhava a linha da rua e olha a linha da igreja, eles estão meio que alinhados assim. Agora, esse banco ele foi posicionado na rua, próximo da calçada, de forma levemente desalinhada, assim, um tanto desalinhada. E tinha algumas pessoas sentadas nesse banco. Algumas pessoas estavam em pé, sentadas na calçada, e pessoas entrando e saindo do pátio da igreja. Eu estava em frente à igreja, de costas para ela. E em todo o decorrer do sonho, quando for contando, vocês vão perceber, eu permaneci de costas, porque tudo aconteceu muito rápido. Então, eu não cheguei a ver como a igreja, a estrutura da igreja estava. Mas eu sabia, mesmo sem olhar, eu sabia disso. Que ela estava nas suas condições
estruturais habituais, normais, digamos assim. Essa era a situação. As pessoas que estavam ali, eu não conhecia nenhuma delas. E não consigo lembrar assim, do rosto de alguma pessoa. Mas eu considerava eles, todos eles, como irmãos na fé. Apesar de as pessoas estarem meio que agrupadas assim, as pessoas estavam meio que conversando. Tinha umas duas, três pessoas conversando juntas, duas, três pessoas conversando juntas ali e tal. Elas estavam interagindo, conversando assim. Semelhante a quando tem alguma confraternização, que as pessoas meio que separam os grupinhos assim, ficam conversando e tal. Mais ou menos isso. Mas eu não lembro de ver comida assim, né? Como que eu posso dizer? Eu não lembro de ver as pessoas em geral comendo alguma coisa como se fosse uma festa. Mas parecia que eles estavam confraternizando de alguma forma. Eu estava ajudando alguma pessoa servindo. Eu lembro que era isso que eu estava fazendo. Eu estava servindo de alguma forma, ajudando. Então, essa pessoa que eu estava ajudando, que eu não lembro quem era, ela saiu por uns momentos e foi fazer alguma coisa, que eu não sei o que, que era. Mas eu sei que ela voltaria logo. E ela deixou um objeto do meu lado, comigo, para poder ficar comigo. E eu não lembrava o que, que era esse objeto até há mais ou menos um mês atrás. Quando eu fui contar o sonho para uma pessoa, e enquanto eu estava contando, quando eu cheguei nessa parte, meio que o véu foi removido. E eu pude lembrar. E foi interessante o véu só ter sido removido tipo, agora, recentemente. Porque o significado desse elemento eu não teria ideia de saber. Porque eu só fui descobrir depois de uma oração em um culto que acabou. Enfim, eu precisaria de mais tempo para poder contar essa parte. Mas foi algo que, quando isso foi desvendado, eu lembrei da experiência que eu tinha passado, eu fui fortemente impressionado de que, meu pai, isso de fato veio do Senhor, porque não teria como, não teria como. E, irmãos, pode parecer, não sei, talvez isso pareça algo de pouco significado para os irmãos, mas essas evidências que Deus vai colocando no caminho, para mim é muito importante, porque só Deus sabe o quanto eu fico desconfiando de mim mesmo. Não, talvez isso seja coisa da minha cabeça. Não é possível. E quem sou eu? Quem sou eu? Mas o fato é que o objeto que tinha sido deixado do meu lado era um livro. Um livro. E essa pessoa foi e ela retornaria logo. E logo depois que ela saiu, enquanto eu estava aguardando, né, ela retornar, eu vejo se aproximando. Ah, onde eu estava? Eu estava na calçada, de costas para a igreja, de frente para o banco. E era uma rua, certo? Então, a minha direita, mais à frente, assim, né? Como se fosse Nordeste, né? Eu vi chegando, muito rápido. Quando eu olhei, já estava se aproximando. Um, Algumas pessoas num carro. Elas saíram desse carro e eu vi um homem muito alto. Eu não sou muito baixo, eu tenho 1,89 m. Mas esses homens eram bem mais altos do que eu. Eu estava à altura do ombro deles, ou talvez mais baixo. Eles eram bem altos. E eles vestiam um terno preto, uma camisa branca e uma gravata preta. Todos eles se vestiam assim. E um deles foi vindo na direção do banco com uma maleta preta. Ele chegou com essa maleta, mas eu não sei o que mais me impressionava. Se era isso acontecendo, aquelas pessoas saindo do carro e se distribuindo ao redor ali de onde a gente estava e meio que assumindo suas posições, digamos assim. Eu não sei se era isso que me impressionava, porque isso não é algo normal de se acontecer, ou se era a reação das pessoas. Por quê?
as pessoas pareciam como que se nada tivesse acontecido. Elas continuavam conversando umas com as outras, continuavam fazendo o que elas estavam fazendo, como se nada tivesse acontecido. Ou se estava acontecendo alguma coisa ali, não era algo que era digno de sequer desviar o olhar dela do que elas estavam fazendo. Porque elas continuaram ali, fixas, nos afazeres dela. Então, esse homem se aproxima, coloca essa maleta no banco de madeira branca e abre essa maleta. Eu olhei, mas só que eu não consegui, não me foi permitido ver o que estava dentro da maleta. Eu só vi tudo escuro ali dentro. Eu não sabia o que era, mas eu tive a forte impressão de que era algo destruidor. Destruidor. Então, ele colocou aquela maleta ali, e enquanto eu estava olhando ao redor, assim, né, para poder ver se tentar entender o que estava acontecendo. Na direção, assim, à minha esquerda, sentada no banco, tinha uma mulher. Essa mulher não estava interagindo com outras pessoas. Semelhante a mim, ela estava assim, sozinha, né, sem interagir com ninguém. Ela tinha um traje modesto. Era uma roupa assim, adequada. Ela tinha cabelo longos e enrolados assim. Mas quando eu olhei para ela parecia estar com um olhar angustiado. Era a única pessoa que eu via ali que estava tendo alguma reação ao que estava acontecendo. Porque as outras pessoas estavam continuando fazendo como se nada tivesse acontecido. Mas ela estava angustiada e meio inquieta, assim. E parecia que ela sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia. Eu não entendi. Eu estava achando estranho, mas eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Mas parecia que ela sabia. Então, eu olhei para ela e eu estava com medo de falar alguma coisa e isso, por algum motivo, causar algum problema, né? Porque tá acontecendo um negócio desse. Você fala assim, você pode chamar atenção e pode piorar a situação, né? Então, eu não tinha como falar com ela, mas eu olhei para ela, sabe quando você olha para a pessoa e você olha tipo assim, tipo, o que está acontecendo, tá? Sabe quando você quer saber o que está acontecendo? Eu olhei assim para ela e interessante, ela não falou nada, mas só com o olhar dela, com a expressão dela, ela mostrou assim grande tristeza e angústia e como se houvesse a necessidade da gente sair dali, da gente fugir dali. Aí eu estava meio assim inseguro, né? E tudo isso aconteceu muito rápido. Aí ela se levantou e me segurou pelo braço, assim, me segurou pelo braço e começou a me puxar para a gente sair correndo no sentido da esquerda, de onde eu estava, correndo para lá, fugindo para lá. O carro tinha vindo ali da direita. A, a, ela me puxou para a gente correr para a esquerda. Como eu não sabia o que estava acontecendo e parecia que ela entendia o que estava acontecendo, eu pensei assim, é isso, eu consegui ela, né? Eu não resisti. Quando ela me puxou, eu não travei assim para poder ir junto com ela. Eu fui junto com ela. Aí ela me puxou pelo braço e a gente saiu correndo. Saiu correndo. E poucos metros depois, a gente chegou na esquina, né? Ali na igreja. Na esquina de onde fica o quarteirão ali da igreja e tal. Quando a gente chegou na esquina, sem que a gente percebesse, a gente quase trombou, assim, quase bateu de frente com um desses homens que estava lá. Ele estava de frente para a gente, mas eu não sei se já aconteceu com os irmãos alguma vez. Sabe quando você está andando assim, às vezes você está olhando para trás e tal, quando você olha para frente, você quase tromba com a pessoa ou quase bate em algum lugar? Foi mais ou menos isso. Né? Quando a gente se deu conta, a gente estava quase batendo, estava muito pertinho da pessoa. E aí a gente ficou com medo, tipo, o que vai acontecer? Né? Tipo, será que vai fazer alguma coisa com a gente? Para minha surpresa, aquele homem reagiu como se não tivesse visto nada. Semelhante às pessoas que estavam lá e não tinham reagido quando o homem de terno lá se aproximou com a maleta, de forma bem semelhante, foi assim que ele reagiu.
Ele continuou como se nem tivesse visto a gente e tal. Aí ele começou a virar as costas. Quando ele foi virando as costas, eu vi que ele estava com algum aparelho de comunicação, assim, bem discreto, como se ele estivesse falando alguma coisa com alguém. E nas costas dele, conforme ele foi se virando, tinha um dispositivo, assim, pequeno, não muito grande, tamanho meio que de uma folha A4, preso assim por alça, semelhante a uma mochila, e era um dispositivo eletrônico. Ele tinha uma luzinha vermelha, fazia um zunido assim meio que de funcionamento, sabe quando você tem algum aparelho que está funcionando e ele faz um barulho? Tinha um zumbido assim de funcionamento. Ele tinha um bip, pip, 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 pip. E parecia, eu tive aquela impressão de que aquele aparelho tinha alguma conexão com o conteúdo da maleta que eu tinha visto antes. E logo que eu estava pensando nisso, quando eu olhei para a mulher, uma coisa interessante. Tudo isso, irmãos, que eu relatei, desde do homem chegar com a maleta até a gente sair correndo, todo aquele período ali, não durou mais do que alguns segundos. Talvez uns 7 segundos, por aí. Foi muito rápido. É que eu estou descrevendo os detalhes, pode parecer que foi algo longo, mas foi muito rápido. E aí, depois que a gente tinha quase trombado com outro homem e tal, e ele estava virando de costas para a gente, eu olhei para a mulher assim, e ela parecia mais angustiada do que nunca. E ela puxou meu braço de novo para a gente sair correndo por uma outra rua que passa por detrás. Deixa eu ver como que eu posso explicar isso. É que assim, tem uma rua passando aqui assim, a rua da igreja. A igreja está aqui assim e tem a rua passando aqui. Aí aqui tem uma esquina, mas aí tem uma rua que vai passando por detrás da igreja aqui. A igreja aqui, a rua aqui, e tem uma rua que passa aqui por detrás. E aí depois aqui tem uma outra rua para lá, a rua 7 e tal. Então, a gente estava aqui, a gente saiu correndo, chegou numa esquina, a gente veio. Aí a mulher puxou meu braço e a gente começou a correr para detrás da igreja aqui. Fugindo por essa rua aqui por detrás da igreja. E aí a gente foi correndo, correndo e virou a primeira direita aqui, para essa rua. Ou seja, seguindo aqui, a gente ia estar cada vez mais distante da igreja, né? Cada vez mais distante do nosso ponto inicial. E quando a gente virou essa esquina aqui, à direita, ali a gente começou a correr o mais rápido que a gente podia. O mais rápido. Só que, por algum motivo, aquela mulher conseguia correr muito, muito, muito mais rápido do que eu. Eu me esforçava, mas eu não conseguia acompanhar o ritmo dela. E ela corria tão rápido que, em poucos momentos, a distância entre a gente, assim, já estava longa, já estava bem considerável. E foi nesse momento que eu ouvi um estrondo muito alto, do tipo que, se você estiver bem distante, assim, você escuta. Um estrondo muito alto. Como se fosse uma explosão, um estrondo. E aí eu estava correndo, sem parar de correr. Eu olhei para trás, e quando eu olhei para trás, eu vi, lá na direção de onde a gente estava, uma espécie de cúpula, assim, um semicírculo, bem grande. E dentro desse semicírculo, tudo era chamas. Estava tudo flamejando ali dentro. Fora daquele semicírculo, não. Mas ali dentro estava tudo flamejando. E, a partir daquele ponto, veio como que uma onda de choque, ou um vento, alguma coisa assim que foi se espalhando pelos quarteirões. E quando eu vi aquilo passando assim, as árvores eram tudo curvadas assim com muita força, mas elas curvaram, mas não foram destruídas. As casas também que estavam ali não foram destruídas, mas as árvores curvavam muito. E aí, quando eu estava correndo, eu pensei, quando isso me alcançar, já era. Né? Porque uma coisa é uma árvore, outra coisa sou eu correndo. E tombando assim, quando passou por mim, para minha surpresa, eu não fui afetado. Não fui afetado. Aí eu continuei correndo assim, e aí eu olho
mais para frente, assim, né? Aonde a mulher estava, e quando aquela onda de choque, aquela força, aquele vento passa pela mulher, ela imediatamente cai como morta no chão. De vez, instantaneamente. Cai como morta. Aí aquilo me assustou. Aí eu parei, e eu parei também pensando assim, acho que o maior perigo já passou, né? Porque se já teve o instante, já passou aquilo ali, eu acho que o maior perigo já passou. Aí, involuntariamente, assim, eu parei de correr. E aí, meio que sem entender o que estava acontecendo, porque eu pensei assim, como pode? Eu estava muito mais próximo e não fui afetado. E ela estava bem mais distante e caiu como morta. Mas antes que eu pudesse voltar a correr para poder ver se tinha alguma chance, né, de salvação para a mulher, ou que eu voltasse para a igreja, né, para poder ver o que tinha acontecido, né, o que tinha sobrado, se alguém tinha sobrevivido, enfim, alguma coisa assim. Antes que eu pudesse voltar a correr, eu vi lá no horizonte, distante. Sabe quando você olha, quando você está num lugar alto, assim, e você olha no horizonte, naquele lugar bem longe, assim, o mais longe que sua visão consegue alcançar. Eu olhei para o horizonte, assim, e eu vi lá longe algo. Algo que eu nunca vi em lugar nenhum. Algo que eu nunca vi, nem sequer em filme ou em ilustração. Algo que eu nunca vi. Era uma espécie de esfera. Só que não era uma esfera lisinha, assim, tipo uma bola. A superfície variava um pouco. Como que era aquilo? É difícil de escrever porque eu não via algo assim em outro lugar. Só naquele sonho. Eu sei que era algo branco, luminoso e incandescente de alguma forma. Mas olhando, eu não conseguia dizer se aquilo era sólido, líquido ou gasoso. Não conseguia. Você olhava assim, tipo, porque quando você olha para um líquido, ainda que seja viscoso, né, tipo mel ou alguma coisa assim, um óleo, você consegue entender que aquilo não, isso aqui é um líquido, é viscoso. Quando é, quando é gasoso, você não faz, é um negócio meio fumaça. E quando é sólido, você vê que é sólido, mas aquilo eu não consigo descrever o que que era. É algo diferente de tudo que eu já vi na vida. E eu vi aquilo no horizonte. E aquilo se movia absurdamente rápido, porque em um instante, aquilo cruzou toda a distância entre o horizonte e eu. Em um instante, aquilo já estava diante de mim. Só que, como que aconteceu? Quando ele chegou aqui perto de mim, parou como por uma espécie de fração de segundo. Como se tivesse meio que se voltando para mim e me identificando, de alguma forma. Eu tive essa sensação. Então, em resumo, foi assim. Eu vi aquilo no horizonte, aquilo se aproximou, deu uma parada por um instante e veio na minha direção. Muito rápido. E quando aquilo veio na minha direção, aquilo me envolveu, me possuiu. E eu olhei para os meus braços e para mim, e aquela glória estava ao meu redor, estava me envolvendo. E quando eu fui envolvido por aquela glória, eu me senti dotado de grandíssimo poder, como se eu pudesse fazer qualquer coisa. E assim que eu fui envolvido por aquela glória, eu percebi que eu comecei a flutuar um pouco, meio que sair do chão um pouco, e logo depois eu fui levado no horizonte. Na mesma velocidade que a glória veio na minha direção, eu fui levado no horizonte. Muito rápido, irmão. Porque foi tão rápido que a minha visão não era capaz de acompanhar. Quando eu fui levado, a única coisa que eu vi foi um vulto assim passando, e acabou. E quando eu me dei conta, logo depois desse vulto assim, eu estava em um outro lugar que eu não conheço. Não sei que lugar era, mas eu lembro que tinham algumas pessoas ali naquele lugar, e eu comecei a falar com aquelas pessoas, a me comunicar com elas. Pessoas meio que iam ouvindo assim, e meio que ficavam curiosas
E elas vinham se aproximando de mim para poder falar comigo. Agora, uma coisa interessante. Eu falava com aquelas pessoas num idioma que eu não conheço. Mas esse idioma estava descrito na parte inferior da minha visão, assim, com uma espécie de legenda, com os próprios caracteres daquele idioma. Mas só que eu não sei que caracteres eram aqueles. Mas estava descrito assim. Agora, eu não conheço o idioma. No sonho, como personagem do sonho, eu entendi o idioma e me comunicava livremente, fluentemente através dele. Mas como telespectador do sonho, eu não tenho a mínima ideia de que idioma era aquele. E eu estava assim, falando com as pessoas e tal, quando eu acordei. Eu acordei de noite, profundamente impressionado. E eu só lembrava de parte do sonho. Eu não lembrava do sonho todo. Só lembrava de parte do sonho. E eu, profundamente impressionado com aquilo, na minha cama mesmo, eu ajoelhei e orei ao Senhor. Senhor, se esse sonho significa alguma coisa, porque eu nunca tinha tido um sonho assim. Se esse sonho significa alguma coisa, então, o Senhor me fale. E antes que eu falasse qualquer outra coisa na oração, ou falasse amém, enfim, uma voz falou claramente à minha mente. É o Espírito e o dom de línguas. Persevere no caminho. Bom, é só isso. E ali eu me senti realmente muito impressionado e ao mesmo tempo me questionando assim, né? Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ter um sonho assim? Porque eu não estava orando ao Senhor, pedindo alguma revelação de alguma coisa. Eu lembro que naquele período, naqueles dias, eu estava orando ao Senhor pedindo para Ele me conceder mais do Espírito Santo, para poder Ele me santificar, para poder Ele transformar a minha vida. Era isso que eu pedia. Eu não estava pedindo nada para ter algum sonho de revelação, alguma coisa assim. E eu lembrava de mim mesmo, né? Eu olhava para mim, vendo toda a minha fraqueza e a minha semelhança de Cristo, eu pensava, quem sou eu para ter um sonho assim? E eu fui dormir com esse pensamento. E no dia seguinte teve uma meditação que foi... todo dia eu vejo uma meditação que chega para mim no canal, no Telegram. Tem aplicativo de mensagem, não sei se vocês conhecem, no Telegram. E você pode criar canais ali, né? Eu sou inscrito num canal que diariamente posta uma meditação para o WhatsApp. Só que ele posta meditações assim, aleatórias. Aleatório em que sentido? Um dia ele pega, por exemplo, Este Dia com Deus. Outro dia ele pega uma meditação da Maranata. Outro dia, do Filhos e Filhas de Deus. Cada dia ele vai pegando uma meditação de uma coleção dessa. Né? Meditação. E no dia seguinte, quando eu fui ler a meditação, tinha ali a resposta das minhas orações. Na carta, eu relato isso em mais detalhes. Ali eu deixei também a meditação no próprio arquivo, tá? A meditação junto. E tem mais alguns comentários. E eu termino a carta, né, fazendo um apelo que eu me senti fortemente impressionado a fazer. E eu gostaria, penso que seria bom os irmãos lerem, porque o nosso tempo já estourou, e eu penso que seria bom os irmãos lerem e meditarem. E com a graça de Deus, amanhã nós começaremos a estudar um pouco o que aqueles símbolos dos sonhos representavam e como que aqueles eventos já estavam descritos na Bíblia e no Espírito de Profecia. Então, por hoje, o que eu gostaria de deixar como pensamento para os irmãos levarem para o dia? Jesus está voltando. Mas Jesus não voltará antes que o juízo, de forma geral, seja concluído.
Por isso nós vivemos no dia antitípico da expiação. E o juízo começa pela casa de Deus. E o Senhor deseja que o seu povo desperte e se prepare para encontrar com seu Deus. Porque o Senhor virá visitar o seu povo. O Senhor, durante muito tempo, a obra tem estado sob o poder dos homens, que Deus instituiu. Mas tem uma citação de Ellen White, e eu procurarei deixar amanhã para a gente dar uma olhada, eu gosto de deixar sempre as referências, em que ela fala que Deus tomará as rédeas em suas próprias mãos. Por conta dos homens não terem desempenhado o papel que deveriam ter desempenhado, Deus não vai deixar o seu povo assim, à sorte dos homens. Ele vai tomar a rédea da obra em suas próprias mãos. Assim como no Israel literal, os líderes judeus não desempenharam o papel que deveriam ter desempenhado. Então, Cristo mesmo tomou a obra em suas próprias mãos, escolheu 12 discípulos, e a partir daquele povo, ele levaria a sua obra antes. Da mesma forma, o Senhor visitará o seu povo. Mas antes que isso aconteça, antes que ele venha com juízo, restauração e poder, ele está vindo com um apelo para cada um de nós, irmãos, a começar por mim, para cada um de nós, a termos uma experiência de salvação real com Cristo. A confiarmos de fato, a entregarmos a nossa vida de fato no Salvador e a confiarmos nele de fato, recebendo a sua justiça pela fé. E com a graça de Deus estudaremos um pouco mais sobre isso. O que significa de fato receber a justiça de Cristo pela fé. Porque essa era a diferença entre aquele que foi poupado e aquele que não foi poupado naquele sonho. Essa é a diferença entre os que recebem o selo de Deus e a marca da besta. Essa é a diferença entre os salvos e os perdidos. A justiça de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, que a gente viva o dia de hoje como se fosse o último. E no dia de hoje nós estejamos em paz com Deus. E que assim possam ser todos os nossos dias daqui para frente. Naquele acidente que eu sofri, eu vi quão rápido as coisas podem mudar. Eu estava no carro, conversando no celular. E instantes depois eu estava capotando com o carro. E a dúvida veio sinceramente à minha mente. Será que eu vou morrer? Eu confesso que eu não estava assim exatamente preocupado em viver ou morrer, graças ao bom Deus. Mas ali eu pude ver como que as coisas podem mudar rápido. Tão rápido. A gente não tem noção. Como a irmã White disse numa citação que a gente leu, nós não sabemos o que está diante de nós. A nossa única segurança é seguir a luz do mundo. Então, que no dia de hoje, nós sigamos a luz do mundo em verdade. E que essa luz resplandeça através de nós para o mundo.